E o quarto candidato a ser questionado é Carlos Schneider. O tema é educação e a pergunta será feita pelo jornalista Renato Martins. O Rio Grande do Sul já teve vários projetos ousados e criativos na área da educação. Tivemos CIEPs, calendário rotativo e, mais recentemente, as escolas abertas aos finais de semana. Candidato, qual será a sua marca na educação, garantindo, para começar, o básico, professores em todas as salas de aula? Boa noite, rio-grandenses. Boa noite aos nossos concorrentes que postulam o governo do estado do Rio Grande do Sul, aos nossos diretórios municipais, à nossa coordenação de campanha e a todos os jornalistas que fazem essa cobertura importante para que nós possamos trazer aqui os temas que são pertinentes à gestão pública, especificamente sobre o tema. Renato, nós temos o PMN, tem uma proposta, aliás, uma proposta viável no ponto de vista de práticas educacionais. Nós vamos nos socorrer de várias instituições sociais para começarmos a fazer um trabalho nas famílias, em casa, nos lares, para que as crianças possam ter uma assistência primeiro em casa, depois trazê-las para as escolas dentro das suas várias etapas educacionais, nas suas várias etapas de idade, para que elas possam ingressar nas escolas já com em turno integral. Esse é o nosso grande foco. Eu acho que a escola em turno integral será muito importante porque ele vai poder cuidar das crianças, principalmente para as mães que trabalham fora, buscam o seu espaço de emprego, de trabalho, e tem tantas mães que lutam sozinhos para sustentar os filhos e a escola em turno integral vai ser de fundamental importância. Penso também que o magistério precisa ter uma melhor remuneração, melhor equipamento, melhor ambiente de trabalho e, sobretudo, ter professores que estejam identificados com as suas disciplinas para as matérias que foram eleitas para serem os mestres dentro dos educandários. Penso que o PMN tem propostas extremamente importantes, sobretudo para a etapa das crianças que precisam uma educação efetiva do governo do estado. Obrigado, candidato Schneider. Políticas sociais é o tema da próxima pergunta, feita pelo jornalista Fernando Albrecht. Quem responde é a candidata Ieda Crucius. Toda a campanha eleitoral sempre se faz a mesma promessa de geração de empregos. Ora, quem gera empregos é a atividade privada, a economia como um todo. E então, eventualmente, essa pomposa expressão, ela resulta em nada. Como fazer essa expressão de pomposa em eficaz? Boa noite, Fernando. Boa noite, Sérgio. A todos os candidatos aqui presentes. Boa noite a todos os que acompanham a Band, seja em rádio, seja em TV. Boa noite a todos os assessores e militâncias que participam desse primeiro e muito importante debate direto com todos os candidatos pela televisão. A questão, ela é absolutamente fundamental. É deixar de se fazer numa campanha eleitoral um conjunto de promessas e se dizer de que maneira esta chaga, que é uma dívida social que nunca se cumpre, ela pode ser enfrentada, mostrada nos seus números, na sua verdade, enfrentada. Nós herdamos um conjunto de duas dívidas e uma é profundamente ligada à outra. A primeira dívida é a dívida financeira. O volume de dívida faz do Rio Grande do Sul o maior devedor entre todos os estados do Brasil. Isso se deve a deste um ano depois do outro, durante 37 anos. A segunda dívida é a dívida social. Se o governo atrapalha, ele não consegue os resultados que hoje se vê nas estatísticas de emprego. As estatísticas de emprego no Rio Grande do Sul mostram que desde outubro, em número de carteiras assinadas, o Rio Grande do Sul é campeão. Se isso acontece é porque aquilo que era vicioso, não dá para pagar as contas, se toma emprestado, depois ninguém mais empresta, fazia com que o governo não investisse e, por causa disso, a dívida social só fizesse crescer. A dívida financeira, ela está equacionada, ao mesmo tempo em que nós buscamos fazer um orçamento verdadeiro, a partir da qual esta técnica do orçamento verdadeiro fez com que, com leis aprovadas pela Assembleia, nós pudéssemos aumentar o volume de gastos nas políticas sociais
de uma maneira extremamente significativa. Fizemos leis como RS Criança e várias outras. Então, primeiro, a dívida social paga induz a que a gente possa cada vez mais conquistar a diminuição da dívida social. Obrigado, candidata. O próximo tema é gestão pública. A pergunta é do jornalista Gustavo Mota. E quem responde, obedecendo a ordem de sorteio, é o candidato Pedro Ruas. Os níveis de investimento no Rio Grande em infraestrutura, em comparação com os outros estados, têm sido pífios há muito tempo. Por isso, o equilíbrio fiscal como instrumento de gestão pública é importante se for para gerar investimentos para a melhoria da vida dos gaúchos. O Estado gasta hoje 18% da sua receita líquida para pagar a dívida com a União. O que pretende fazer o candidato para resolver essa questão, que compromete e em muito a capacidade de investimento do Rio Grande? Boa noite, Gustavo. Agradeço inicialmente a pergunta, que é muito boa. Boa noite aos demais candidatos, à candidata, aos nossos telespectadores, aos ouvintes da Band. Na verdade, Gustavo, isso nos remete a esclarecer a quem nos ouve nesse momento e nos assiste os dois eixos programáticos do PSOL. Nós temos um programa, e é um programa sério, e nós afirmamos que é o melhor programa dessas eleições, que tem dois eixos estruturantes. O primeiro deles é o combate à corrupção. E o segundo é o questionamento da dívida do Estado com a União Federal. Eu começo pelo segundo, que objeta a tua pergunta. Ambos são indispensáveis na gestão pública. Mas o segundo, nós temos uma dívida que em 1990 era de 4 bilhões e 800 milhões de reais. E chegou em 2009, 19 anos depois, em 39 bilhões de reais. Em 1998, quando o então governador Brito fez o acordo que vigora até hoje, estabelecendo que o Rio Grande pagaria 18% da sua receita líquida a título de dívida com a União, nós tínhamos uma dívida de 13 bilhões e 400 milhões de reais. Mas o que é isso? É uma dívida que quanto mais se paga, mais cresce. Essa é uma matemática que não dá para entender, não dá para aceitar, não tem lógica nenhuma. Não só não é conhecido o conteúdo dessa dívida, como, acima de tudo, essa dívida é perversa e nos impede investimentos importantes em todas as áreas, principalmente a área social. Portanto, o combate à corrupção e o questionamento da dívida, que começa com a suspensão do seu pagamento e uma auditoria. Somente depois de sabermos o que é, quanto é devido, se é que ainda alguma coisa é devida, nós retomaremos esse tema. Investiremos socialmente nisso. Obrigado, candidato. E o candidato Monserrat Martins encerra este primeiro bloco do debate. A pergunta será feita pela jornalista Lúcia Matos e o tema é saúde. A rede pública de saúde no Rio Grande do Sul, assim como no resto do país, sofre com a falta de recursos, investimentos e com o natural aumento da demanda, isso há muitos anos. Pacientes do interior vêm todos os dias aqui à capital buscar atendimento, sobrecarregando os hospitais de Porto Alegre. A minha pergunta ao candidato é qual a previsão de investimentos na criação ou ampliação na rede de atendimento de saúde no interior e também aqui em Porto Alegre. Quanto do orçamento do seu governo deve ser destinado à saúde e de que forma? Boa noite, Lúcia. Boa noite, Sérgio. Boa noite, candidatos e candidata. Boa noite, espectadores. Eu me sinto muito à vontade em responder essa pergunta, até por ter o privilégio de ser médico e poder vivenciar esse problema da falta de atendimento e a angústia que não só os pacientes têm de não ter atendimento adequado, quanto os próprios médicos têm de não poder prestar o atendimento devido. Nós temos um mapeamento do problema das emergências hospitalares, que é a questão mais emergencial, dos quais, em Porto Alegre, esse estrangulamento, atendimento, dois terços dos pacientes são de Porto Alegre, mas um terço não são. 10% são do interior e 20% se concentram em quatro municípios. 20% dos pacientes que estão nas emergências superlotadas de Porto Alegre vêm de Alvorada, de Cachoeirinha, de Gravataí e de Viamão. Então, a nível emergencial, a primeira medida para desafogar a emergência do atendimento de Porto Alegre é construir hospitais com capacidade de atendimento nesses 4 municípios da Grande Porto Alegre e também nas regiões polo do Rio Grande do Sul, que nós todos sabem quais são, da região da Serra,
Caxias, do Planalto, Passo Fundo, na região sul, desde a região de Uruguaiana, Porto de Rio Grande, Santa Maria, na região central. Então, o Rio Grande do Sul tem que ter, em todo o estado, uma estrutura de atendimento. E a estrutura que tem que atender com mais qualidade. Nós temos aqui em Porto Alegre excelentes modelos de gestão de qualidade, como a Santa Casa de Porto Alegre, o Instituto de Cardiologia, e temos que reproduzir esses bons modelos de atendimento em todo o Rio Grande do Sul. Não se trata só de onde investir, mas de que seja um investimento de qualidade para ter a resolutividade do problema. Que não adianta nós termos 1 milhão de atendimento pelo SUS, se muitos atendimentos são recorrentes, porque o primeiro atendimento não resolveu o problema.